Esperando o pessoal chegar. O pessoal tá começando a entrar aqui. Hoje eu vou falar sobre os 6 A's da superação. Uma superação amorosa, uma superação afetiva. Quem nunca teve que passar por uma superação? Galera que tá entrando, chama mais gente, chama as amigas. Como é que vocês estão aí, segunda-feira? Semana começou bem? Vamos mandar o aviãozinho aí, quem tiver alguma amiga que acha que seja interessante para ela esse tema também. Falar sobre superação amorosa, superação afetiva. Manda um aviãozinho para ela que vai ter ali a opção de escolher para quem você quer mandar. Enquanto o pessoal entra aqui, vou me ajeitando aqui. Os 6 A's da superação. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre 6 recursos, que são os 6 A's, que a gente muitas vezes sabe que a gente tem, mas que a gente precisa ser lembrada, né? Sobretudo no momento assim de superação, né? Em que o nosso sofrimento, a nossa dor está ali ocupando todo o espaço da nossa mente. Então fica difícil às vezes da gente lembrar de acessar esses recursos, né? Que são esses 6 A's. Maris Frank, Leila Germano, Regiane Rivelli. Vamos lá. Vou começar a falar como é que surgiu esse tema, enquanto o pessoal vai chegando aí. Então eu tinha feito uma postagem, na verdade veio de uma postagem que eu fiz no feed, né, falando sobre os 6 A's da superação, só que no feed a gente vê assim rapidinho ali, às vezes até salva e tudo, mas não é uma coisa assim muito aprofundada, então eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho mais sobre esse tema em forma de live, e para a gente poder falar mais de pertinho, né? Vocês raramente me viram em lives aqui, essa é a minha primeira live sozinha. Já fiz lives em dupla também, com amigas, com colegas, mas essa é a minha primeira sozinha aqui, então eu peço a compreensão de vocês, assim, se de repente eu tiver que consultar as minhas anotações aqui, que eu tenho anotações para cá, aqui também, mas porque eu também não quero deixar de passar nenhum conteúdo para vocês, tá bom? E então vamos lá, né? Surgiu de um post que eu fiz no feed falando sobre os 6 A's da separação, né? Que são 6 recursos que eu quero relembrar a vocês, porque num momento como esse, muitas vezes a gente tá ali tão, né, enrolada ali no sofrimento, aquela coisa tomando todo o espaço da nossa mente, e a gente de repente não consegue acessar essas coisas que até a gente de repente já sabe, né? Mas não tá usando aquilo a nosso favor. Então vamos relembrar essas coisas, né? E se você não sabe, vai passar a usar, vai passar a desenvolver. Se você está num momento desse de término, passou por um rompimento, por um fim de algum relacionamento mais longo, ou se você já passou por isso, já faz tempo, quer saber um pouquinho mais, conhece alguém que esteja passando por isso, então já manda um aviãozinho para essa pessoa também, para ela poder assistir aqui com a gente. Então vamos lá, esses 6 A's da superação são 6 recursos assim imprescindíveis para a gente poder lançar mão no momento de superação amorosa, que se a gente não tem,
é bacana que a gente desenvolva, porque vai facilitar a nossa vida a superar esse término afetivo, né? A lidar com todas as emoções, a lidar com todos os sentimentos, a lidar ali com todos os pensamentos. Então vamos lá, quem tá aqui? Maris, vamos lá. Chamar o pessoal aqui. Quem tiver aí, chama também. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá, tô me ajeitando aqui, né? Já falei que é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então vamos lá. Então, esses 6 recursos, né? Se você já passou por um término amoroso, se foi recentemente ou se foi há mais tempo, provavelmente você sabe bem o sentimento que é, né? Terminar um relacionamento, depois que você termina, vem um turbilhão de emoções ali, você se faz 1000 perguntas. É um momento que a gente fica assim muito desacreditada, né? Muito desacreditada das pessoas, dos relacionamentos, do amor, da existência humana, muito desacreditada até da gente mesmo, né? Isso acontece muito após um término, muita confusão ali, sobretudo se foi um relacionamento ali bacana ou que durou muito tempo, um relacionamento importante. Enfim, a gente fica ali se questionando 1000 coisas, né? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu mereço mesmo ser feliz? A gente tem sentimentos contraditórios ali, sente raiva no momento, tá ali xingando, de repente a gente tá ali na música de sofrência, ai meu Deus, morrendo de saudade, chorando, enfim, aí sente raiva, sente amor de novo, fica aquela coisa assim, né? Não tá lá nem cá ainda, aquele período de transição que pode ser bem confuso. Não vou dizer que vai ser menos doloroso, né? Mas pode ser sim um período com uma dor mais gerenciável, mais administrável. Existem recursos para isso. E são esses recursos que eu vim, como eu disse, relembrar a vocês, né? Porque são coisas que muitas vezes a gente sabe e, como eu disse, num momento como esse, quando nossos sentimentos estão ali confusos, ocupando todo o espaço da nossa mente, fica mais difícil da gente acessar essas coisas que de repente a gente já sabe, mas que não está lançando mão daquilo, né? Para nós mesmos nos ajudarmos. Então, sem sombra de dúvidas, assim, é um período conturbado, não tem nada de errado com você, de ter todos esses questionamentos, de sentir coisas opostas, contraditórias, né? Tá com raiva, tá com saudade, não gosta, não quer mais, quer tentar de novo. Então, isso tudo é comum, né? A gente sabe disso, né? Pode ser um momento muito incômodo, mas sempre existe uma maneira de tornar isso tudo menos doloroso, né? Quem foi que já passou aqui por um término que foi difícil de superar? Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma história para contar, né? Quem é que não teria? Então, é isso que eu vim relembrar, gente, de que existem alguns recursos extremamente importantes, né? Que quando a gente está assim arrebatada pelas emoções, o nosso cérebro não acessa essa sabedoria, né? O nosso sofrimento está em primeiro plano. Então, relembrando esses recursos para vocês, é dizer que através dessa consciência, né, usando mão desses recursos, apesar de todo o conflito que você estiver vivenciando aí nesse momento, você pode fazer essa caminhada de uma maneira mais fácil, beleza? Galera que tá chegando, Raquel, oi Raquel, Lucinda, tudo bem? Janden e Lídia, o pessoal tá chegando. Quem tiver aí, chama mais alguém, chama alguém que possa se interessar nesse assunto.
Vamos chamar a galera aqui. Me ajuda aqui, minha primeira live, gente, sozinha. É assim que a gente aprende, né? A gente aqui se enrola em algumas coisas, mas se a gente não faz, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que isso vire um hábito, né? Então, em primeiro lugar, eu queria saber aqui, eu queria informar vocês de uma coisa, né? Muita gente já sabe, mas depois que a gente passa por um término afetivo, a gente passa por um período de luto, né? É uma perda de um relacionamento, de uma pessoa querida, né? A gente passa realmente ali por um luto. Só que o luto não é uma coisa assim, uma coisa muito embolada, assim, né? Sem fim, uma coisa assim muito bagunçada. O luto, ele tem fases, né? Sim, ele tem fases. Não são fases assim consecutivas, certinhas, né? Com tempo pré-determinado, cronometrado para todo mundo, mas são fases que geralmente se repetem na maioria das pessoas. E ele tem assim 5 fases, assim, adiantando um pouquinho o assunto, e não é aquele labirinto tão confuso. Olha, o Mar do Marrocos fazia karatê comigo. Omar, salam aleikum. Jusilene, Paulo Santoro. Olha, o pessoal chegando. Chama mais gente, manda o aviãozinho, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, chama mais gente. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, o luto afetivo, ele não é uma coisa desestruturada, bagunçada, a gente sente dessa maneira, mas ele tem fases. Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho dessas fases, assim, resumidamente, para a gente ter uma noção, né? Seria a primeira fase, a fase da negação. A segunda fase, a fase da revolta ou da raiva. A terceira fase, a fase da barganha ou da negociação. A quarta fase, a fase da assimilação, né? A gente vai processando aquilo, digerindo aquilo. A quinta fase, a fase da aceitação, né? Quando a gente já começa a ver a vida novamente, enxergar a beleza nas pequenas coisas, né? Aquela luz no fim do túnel. Aceitação, possivelmente, poderia colocar aí uma sexta fase, ressignificação, né? Mas, enfim, são essas as fases. Negação, revolta ou raiva, barganha ou negociação, assimilação, aceitação, ressignificação. Então, até eu queria saber se vocês gostariam que eu fizesse uma outra live explicando mais detalhadamente cada uma dessas fases do luto. Escreve aqui pra mim que eu vou organizar para vocês um material para trazer para vocês, de repente, na semana que vem ou daqui a alguns dias, uma live sobre as fases do luto. Vamos lá, se alguém quiser, coloca aí pra mim, eu quero. Aperta aí no coraçãozinho pra eu entender que o som tá bom. O som tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém dá um ok pra mim. Tá, vamos lá. Então, o fato da gente ter consciência dessas fases, né, faz com que a gente gerencie melhor esse processo, né? Essas fases não são essa confusão infinita, como eu falei. Então, ter consciência dessas etapas já pode trazer um grande alívio pra gente, né? Por quê? Porque você tendo consciência de que são fases, você já pode ir se preparando emocionalmente para as próximas fases, né? Que fase mais ou menos que eu tô aqui? Ok, o que acontece nessa fase? Posso sentir isso, beleza. A próxima, o que vem? Posso sentir isso. Então, o que eu posso gerar dentro de mim de recursos emocionais, de recursos internos, ou até de recursos externos, que vai me ajudar a lidar melhor com a próxima fase? Então, é o momento de pensar isso. Então, a consciência do processo já é um grande alívio para superar esse término afetivo, né? E essa confusão toda que a gente sente ali, aqueles questionamentos todos, né? Como foi que eu não vi que o fim estava chegando, né? Até onde eu tenho culpa? Será que eu mereço ser feliz? E aquelas coisas, né? Que a gente fica ali se martelando na cabeça. Então,
a gente desperta esses recursos que vai ajudar a gente a lidar com a próxima fase. Érica, seja bem-vinda. Muito bem, Aisha. Pessoal aí. Então vamos lá, você já pode ir despertando os seus recursos dentro de você para facilitar toda a passagem pelas fases. Por isso que é importante a gente ter noção do que a gente está passando emocionalmente, né? De qualquer situação que a gente esteja na vida. Se a gente tira um tempo para estudar um pouco sobre aquilo, né? Tentar ler, buscar informações sobre o que a gente está passando, fica muito mais fácil. E eu queria dizer que eu não estou aqui para tirar a sua dor, porque isso não vai acontecer, né? Mas eu tô aqui para relembrar vocês, né, de que vocês podem tornar isso tudo mais gerenciável. Então, se esses recursos não estão aí dentro de você, então que bom que você está aqui assistindo essa live, porque você pode passar a desenvolver esses recursos, né? Então, isso não vai tirar a sua dor, como eu disse, eu não vim aqui para tirar a sua dor, porque a dor faz parte de um processo de cura, de um processo de superação, de um aprendizado que a gente possa extrair para poder lidar melhor com as próximas ocasiões, com os próximos relacionamentos, com os próximos possíveis términos, né? Então, essa dor é necessária, né? Eu não tô aqui para tirar ela de você, é para te ajudar a gerenciar essa dor, a lidar melhor com isso. Então, dependendo do quanto você consegue gerenciar esses recursos, que são esses 6 As que eu vou trazer aqui para vocês, você pode chegar mais rápido ali num local de bem-estar, de serenidade, né? De tô um pouco melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje, né? E aos poucos ir acalmando e serenando tudo o que está acontecendo. Então, quem é que... Ruiz... Aí, então bora lá começar os 6 As da superação. O primeiro A, gente, é o A da aceitação, né? A de aceitação. Porque o que acontece? Enquanto a gente não aceita, né, que a situação tá ali na nossa vida, e eu digo por experiência própria, tá? Porque por um tempo eu fiz isso, né? Eu neguei, assim, né? Que eu me separei e no início eu falava assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E achei que fosse ser mais difícil, tô bem, nossa, tranquilo. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era bem aquilo, né? Eu tava rejeitando lidar com isso, com aquilo que estava acontecendo, né? Eu não tava aceitando aquilo. É como quando a gente, sabe, toma um tombo na rua e a gente se recusa a aceitar que toma um tombo e fica ali, não, tô bem, isso não aconteceu comigo, não. Imagina, né? Isso não acontece. A gente toma um tombo ali e na hora a gente toma consciência, tomei um tombo, isso é fato, eu preciso empreender um movimento para sair dessa situação. Então, numa metáfora, assim, uma analogia assim, bem simplesinha, mas dá para ilustrar mais ou menos como é que é o processo, né? Se a gente fica ali, não, isso não aconteceu comigo, ou não, tá tudo bem, ou não, né? O relacionamento ainda existe, fica muito difícil da gente ter, sabe o que? Matéria-prima pra gente trabalhar em cima, né? Porque a gente tá na situação, isso é um fato, a gente tá na situação, a situação tá aqui, e a gente tá aqui, não, eu não tô nessa situação, não tô nessa situação, a gente fica sofrendo, a gente não sai do campo de batalha, a gente não consegue avançar, entendeu? Então, enquanto você não aceita, enquanto você nega, fica sem esse material. Então é aquele... E quando eu falo aceitar aqui, é aquele aceitar assim de reconhecer, né? Reconhecer que a situação tá ali, eu me encontro em determinada situação, esse relacionamento acabou, terminou sim, eu tenho que lidar com isso, e aceitar que nem tudo se controla, mas enfim, o que aconteceu comigo, cabe a mim, né, lidar com isso. O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Então, a gente precisa aceitar, no sentido de reconhecer. E como é que eu posso fazer isso de maneira assim a não me machucar ainda mais, né? Porque se a gente fica ali negando, a gente vai se machucando,
A gente não desapega. Então, o primeiro recurso que a gente precisa lançar a mão é esse recurso da aceitação, né? Eu estou nessa situação, de fato, isso aconteceu, né? É um fato. Então, o que eu vou fazer a partir de agora para sair dessa, né? Enfim. Água. Sandra Marinho, Santos, Costa Márcia, Ana Paula, Savá. Pessoal chegando, gente. Manda um aviãozinho pra mais gente. Essa é a minha primeira live sozinha, então eu já tô avisando aqui, pessoal. Pode ser que eu consulte aqui minhas anotações, enfim. Então, conto com a compreensão de vocês. Chama mais gente aqui para o pessoal ir chegando. Vamos lá. Então, enquanto a gente não aceita, enquanto a gente nega, né? A gente não sai dessa. Quem passou por isso, né? De não querer aceitar, muita gente. E aí o primeiro A é o A de aceitação, né? O segundo A vai ser o A de autorresponsabilidade, que é necessário para a vida, né? Mas num momento desse, a autorresponsabilidade é muito importante porque, assim, pode ter acontecido o que for, né, no relacionamento. Pode ter tido um término bacana, né, de comum acordo, como pode ter sido um término turbulento, né, de muita briga, onde a gente fala muita coisa que não quer ou que quer na hora, né, mas enfim, houve muita coisa também. Então isso tudo é conturbado, né? Então pode ter acontecido o que for. A gente aprende muito pouco, gente, um parênteses aqui, sobre preparo relacional, né? A gente quer relacionamentos, a gente quer um amor bacana, mas a gente aprende muito pouco sobre como que a gente se prepara para esses relacionamentos, né? A gente sabe muito pouco sobre gestão de emoções, a gente não aprende isso assim de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais formal. Então, que não basta só ter o amor. O que sustenta? A gente tem que ter preparo relacional. Maria Lécia Silva Santo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? O som tá legal? Coloca um ok pra mim. Você tá me ouvindo? Cadê? Tá me ouvindo? Coloca uma mãozinha aí pra eu saber que você tá me ouvindo. Opa! Então vamos lá. Então eu falei do A, né? Da aceitação. O primeiro A da superação é o A da aceitação. O segundo A é o A da autorresponsabilidade, né? Então, porque cabe a quem? Independente de como foi, o que aconteceu, a situação que está nas minhas mãos agora, cabe a quem lidar com isso? Cabe a mim, né? O que acontece com a gente, cabe a gente lidar com aquilo, né? Como é que a gente vai responder às coisas que acontecem com a gente? É responsabilidade nossa, né? Você não pode ligar lá pro seu ex, embora dê vontade, né? Às vezes, você não pode ligar para ele e falar, olha só, dá um pulinho aqui, vem aqui no meu mundo interno, porque eu preciso te superar, não tô legal não. Dá um jeito aqui que eu quero ficar bem, tá bom? Seria fácil, né? Só que a gente não tem como fazer isso, né? É a gente que tem que empreender esse movimento de superação. Então, a gente precisa ter esse senso de que cabe a nós empreender o nosso movimento de cura, tá? Não é de mais ninguém, né? A responsabilidade sobre o nosso processo de cura e de superação, de metamorfose, de reinvenção, de volta por cima, é nossa responsabilidade. Então, não tem como, a gente tem que assumir responsabilidade pelo nosso processo, né? Claro que a gente pode pedir ajuda e a gente deve pedir ajuda se a coisa estiver muito difícil, né? Em alguns momentos a gente vai precisar sim do apoio de um profissional especializado, de um terapeuta, de um psicólogo, para a gente poder sair dali, mas a gente tem que ter essa abertura, essa vontade de querer mudar, porque se a gente não tem essa abertura, vai ficar muito difícil de alguém conseguir ajudar a gente. Então a gente tem que aceitar e tem que tomar responsabilidade
sobre esse processo. Então, beleza. Patrícia Neves, Gaudência, olá, sejam bem-vindas. Muito bem. Eu estou falando sobre os 6 As da superação amorosa, né? São os 6 recursos que a gente pode e deve lançar mão quando a gente passa por um término afetivo, né? Quando a gente precisa lidar por uma superação. Então, aceitação, autorresponsabilidade. E o terceiro A seria o A do autoconhecimento, né? Esse é o A, assim, a busca da vida, né? É um A que tem que estar ali sempre pra gente. Ele é um dos pilares da inteligência emocional, né? Ali, autoconsciência, autogestão, a gente ter consciência de como a gente funciona, de como a gente reage, quais são os nossos gatilhos, né? Consciência do que acontece aqui no nosso mundo interno, né? A gente observar as nossas emoções e a gente saber gerenciar nós mesmos essas emoções que nós sentimos, né? Então, autoconhecimento, autoconsciência, autogestão, pilares fundamentais da inteligência emocional também. Quem já leu ali o Inteligência Emocional do Daniel Goleman sabe muito bem dessas etapas. Então, para todo mundo e a qualquer momento, autoconhecimento é aquilo que dá liberdade pra gente, né? Ele tá ali de mãos dadas com a responsabilidade, que faz a gente agir da melhor maneira, faz a gente tomar as melhores decisões, as decisões mais sábias para nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe como a gente funciona. Olha, eu funciono desse jeito, então esse tipo de atitude, de ação, de movimento funciona melhor para mim, porque eu sei como eu vou reagir a isso. Eu tenho consciência do que eu sinto, eu consigo gerenciar o que eu sinto. Então, esse A é o A que não pode faltar na vida e, sobretudo, no momento de autoconhecimento, de superação. O autoconhecimento, ele é um aliado ali fundamental, tá? A gente sabe, a gente tem que aprender ali quais são os nossos mecanismos, o que deixa a gente triste, o que deixa a gente feliz, quando que a gente trava, quando que dá ruim, quando que dá bom. Então, a gente sabe isso tudo, a gente mapeia isso tudo quando a gente se autoconhece. Beleza? Então, aceitação, autorresponsabilidade, autoconhecimento. E por que que nessa fase de superação, após um término, o autoconhecimento ele é ainda assim, mais fundamental, ele é assim ainda mais essencial. Porque, gente, já reparou que quando a gente divide muito tempo a nossa rotina com uma outra pessoa, né, que a gente tem um relacionamento ali mais longo, de repente mora junto, enfim, divide os mesmos hábitos, né, vai assimilando a maneira de pensar do outro, as opiniões, né, a gente vai convivendo ali com a pessoa, a gente vai, né, acaba sempre adquirindo um pouco dos hábitos daquela pessoa, da maneira de pensar daquela pessoa. Então, sobretudo, se é um relacionamento assim de muita dependência, de muita anulação, de muito endeusamento do parceiro, isso tudo, a gente pode sair dessa situação assim, meio que perdida, né? Porque a gente pode se despersonalizar, né? A gente sai dali, né, depois de ficar muito tempo, né, no relacionamento. Quem sou eu no universo agora, né? Aqui, sem estar em par, né? Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? Como é que eu gosto de me vestir quando eu não estou acompanhada? Que música que eu gosto de ouvir? Quais são as atividades que eu gosto de fazer? Às vezes são atividades que eu parei de fazer porque eu estava num relacionamento. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo, após um término, sobretudo relacionamentos longos, para a gente retomar a nossa identidade, para a gente reconstruir a nossa identidade, né? Para a gente ter ideia do quem sou eu, para onde que eu quero chegar, né? Como é que eu funciono, como é que eu chego até lá. A gente tem que ter ideia de tudo isso. Então, a gente precisa se fazer muitas perguntas, né? Todas aquelas perguntas: quem sou eu, do que eu gosto, do que eu não gosto, que filme que eu gosto de assistir,
Sobretudo se você não preservou muito a sua individualidade, depende do quanto isso aconteceu no seu relacionamento, a gente precisa sim abraçar um movimento de recuperar a nossa identidade. Então a gente precisa parar e respirar. E respirar, gente, respirar literalmente, tá? Porque a gente sabe que a respiração ela altera a química do nosso corpo e a gente pode usar isso a nosso favor para que o nosso corpo ele responda ali de uma maneira que vá favorecer o nosso processo emocional. Então, é um instrumento que a gente tem aqui com a gente, que é de graça, que a gente tem acesso a qualquer hora do dia e que a gente usa muito pouco. Então, a gente pode sim usar a respiração nesse momento ao nosso favor. Estuda as técnicas de respiração, enfim, utiliza isso, né? Se está muito ansiosa, respira mais aqui, diafragma, e bora usar esse recurso que a gente tem a nosso favor. Então é literalmente um momento de parar e de respirar, né? Então, aqui eu abro um parênteses para falar para vocês sobre a importância desse processo de conhecimento e como o Eneagrama, que é um processo profundíssimo de autoconhecimento, como que ele pode ser útil numa fase dessas, né? Vocês sabem que eu sou uma apaixonada pelo Eneagrama, então eu consigo ver como é que num momento como esse ele faz a gente crescer de uma maneira assim exponencial, porque ele vai promover o nosso autoconhecimento assim de uma maneira muito profunda, muito clara, muito direta. Nossa personalidade não é aquela bagunça que a gente acha que ela tem uma estrutura, sim. E você vai identificar isso tudo, né? Como é que é a estrutura da minha personalidade? Quais são os meus padrões de comportamento? Quais são os meus vícios emocionais? Quais são as minhas ideias fixas? Quais são os meus mecanismos de defesa? Qual é a mensagem da minha criança ferida que eu trouxe da infância e que molda a minha personalidade até hoje? Isso tudo o Eneagrama traz para a gente, sobretudo a motivação por detrás de todos os nossos comportamentos. Por isso, nesse momento, um processo como o Eneagrama vai ser muito importante, mas pode ser qualquer outro processo que você sinta afinidade e que vai te ajudar a se autoconhecer, a conhecer os seus mecanismos e saber como você funciona para empreender o melhor movimento para sair dessa situação. Enfim, abraça um processo de conhecimento, seja ele qual for, e vai se redescobrir, vai se reinventar, vai se estudar, para se recuperar da maneira mais eficaz possível, né? Porque você sabe o que funciona para você, então você tem essa sabedoria de para onde ir, né? Para ficar melhor. Então, como é que tá aí para vocês? Caminhos do Tambor entrou. Então vamos lá. Amor próprio, esse é o quarto A da superação, é o A do amor próprio. Gente, é tudo muito interligado, né? Porque quando a gente se conhece, não tem como a gente não se amar, né? Mas eu tô falando assim, realmente da gente se conhecer num nível bem mais profundo, num nível assim, sabe, enquanto seres humanos nessa jornada terrena, enquanto luz que todos nós somos. Então não é assim, eu tô me conhecendo, mas nossa, eu tenho tantos pontos para melhorar, né? Eu tenho os mecanismos estranhos aqui, não tô me amando não. Não tô me amando não, tô me conhecendo, mas não tô me amando. Então é porque conheceu pouco ainda, né? Tá na casca. Beleza, tá empreendendo o movimento. Maravilha. Mas segue em frente. Busca mais um pouquinho. Vai um pouco mais. Busca informação. Busca olhar bem para dentro de você. Que você vai acessando cada vez mais, retirando cada vez mais camadas, né? Para chegar realmente ao núcleo de quem você é. E quando a gente acessa esse núcleo, a gente vai enxergando a nossa parte mais divina, né? A gente vai jogando luz, vai trazendo mais luz, né? E a gente que no princípio via muitas sombras, vai jogando luz e vai acessando a nossa parte amorosa, a nossa parte divina, porque nós somos amor, não é? Então,
é isso, gente, é se conhecer nesse nível, assim, mais profundo, de uma maneira mais inteira, como criação divina, é disso que eu tô falando, né, esse processo de conhecimento, onde a gente chega num amor próprio muito profundo, é porque a gente se conhece muito bem. Então, enquanto a gente trabalha esse aprofundamento, né, a gente vai ter que usar muito do nosso amor próprio pra gente avançar, né? E se você não tem, aí não tá muito legal, tá sentindo que não tá muito legal, então que bom que você tá aqui, porque você pode ir fortalecendo isso, você pode trabalhar totalmente trabalhável, você pode ir trabalhando isso. Porque, gente, esse é o momento em que a gente precisa ter, assim, muito carinho com a gente mesmo, muito acolhimento com a gente mesmo, né? É a parte que a gente precisa ali se dar a mão e se levantar, sabe? Se abraçar, se aconselhar. Quem tem essa habilidade? Se aconselhar. Quando eu digo aqui, né, quem acompanha as postagens vê que eu falo sempre, a gente precisa ser a nossa melhor amiga, mas só que a gente tem que ser melhor que a nossa melhor amiga, né? Porque a gente sabe como a gente funciona, né? É só a gente que tá sentindo o que a gente sente. Então a gente tem que, num momento como esse, ser aquela amiga nossa mesmo, que se dá a mão, que se levanta, que se aconselha, né? Que te põe no prumo se for preciso, mas sempre com muito amor, sempre com muito carinho, sempre com muita gentileza. Ah, Luiz Gabriel. Então, esse é o momento da gente ter muita gentileza com a gente mesmo, né? Então é o momento da gente se automotivar. Aliás, a automotivação é o terceiro pilar da inteligência emocional. Vê como tá tudo interligado, né? Tudo é questão de preparo emocional. Tudo é questão de desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, não é porque você saiu ali de um relacionamento que o amor saiu da sua vida, né? Isso não tem nada a ver, né? Todos nós temos o amor dentro da gente, né? Porque o relacionamento não tá mais ali na nossa vida, não quer dizer que a gente não tenha mais a capacidade de amar. Aliás, muito pelo contrário, a sua capacidade de amar, o seu amor tá ali dentro de você, louco para você permitir, para você abrir as portas, para ele aflorar de novo, de uma maneira bacana, de uma maneira saudável, né? Para você abrir espaço para isso novamente. Então, esse é um momento em que você precisa realmente se dar a mão, ter muito carinho com você, ser a sua melhor amiga, melhor que a sua melhor amiga, tá? Então, nós falamos dos 4 A's. Primeiro A, da aceitação. Segundo A, autorresponsabilidade. Terceiro A, autoconhecimento. Quarto A, o nosso amor próprio. São 4 recursos já que a gente pode lançar a mão, se lembrar deles num momento como esse, em que às vezes fica difícil da gente acessar esses recursos, uma vez que o nosso cérebro tá ali, né, com o sofrimento, com a dor, com as questões todas em primeiro plano, e é natural. Mas se você consegue parar um minutinho, né, fazer aquele movimento do eu observador, dar aquela distanciazinha e olhar para a situação em que você se encontra, com um pouquinho de distância, sem muito julgamento, né? Aquela observação mais desapegada. Enfim, isso tudo vai te ajudar muito a você gerenciar melhor o seu processo. Então vamos lá, 4 A's, continuando aqui no amor próprio. Então é um momento também de você se cuidar muito, né? Se cuidar por dentro, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Não se autoabandone. Esse é um erro muito comum após o término de um relacionamento. A gente pode, né, fazer esse movimento de autoabandono, o que não é bacana, porque você pode vir a retroalimentar crenças de não merecimento. Isso é uma coisa que você deve ficar atenta. Cuida de você, né? Cuida de você, assim como você vai cuidar por dentro, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, vai cuidar por fora também. Vai cuidar aqui desse veículo nosso aqui, né, enquanto humanos nesse planeta, que é o nosso corpo, e que nós devemos ter muito carinho com ele também,
Então vai cuidar da sua disposição física, vai cuidar do seu cabelo, vai cuidar da sua unha, autocuidados, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar do seu corpo, faz um movimento. A gente sabe o quanto que um exercício físico libera tantas substâncias no nosso organismo que são bacanas e que vão promover um movimento bacana da gente se levantar, se colocar para cima, de trazer um pouquinho mais de alegria. A gente sabe disso tudo, mas o quanto que a gente realmente aplica isso tudo, né? Helena fez teatro comigo, Victor, Adilce Moreira, olá todo mundo. Então vamos lá, vai para uma academia, se não der para ir uma academia, beleza, né? A gente tá em pandemia ainda, a situação, enfim, enquanto não melhora a coisa, fecha a porta do seu quarto, coloca uma música, né? Vai dançar loucamente também, né? Ou coloca uma música e vai dançar, assim, sabe? Livre, sem se preocupar se tem forma, se tá bonito, se não tá, se tá feio, se não tá... Sabe? Coloca o corpo para se expressar ali, para colocar para fora. A dança é extremamente terapêutica, a música é extremamente terapêutica. Só que não vai colocar aquela música de sofrência, né? Porque aí você vai começar lá dançando, vai terminar na cama chorando. Ninguém quer isso pra vida, né? Então, bom, coloca lá uma Beyoncé, coloca lá uma Ivete Sangalo, um negócio pra cima e dança lá, que também tá válido. E nós falamos de 4 As. E aí a gente vai para o 5º A. O 5º A, ele é um A bem interessante. E ele é um A bem especial também, né? Porque sim, você pode pedir ajuda. É o A da ajuda, esse A. Você pode pedir ajuda, só que você precisa ser muito seletiva aonde você vai pedir essa ajuda, né? Você não vai pedir ajuda para aquela pessoa que de repente tem contato com o seu ex e vai ficar, né, te colocando a par de todos os movimentos dele, de todos os sentimentos dele. Isso não é interessante para um momento como esse, né? Então você seleciona aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que quer ver o seu progresso, né? Que se importa com você, que vai te dar uma opinião sensata para o seu crescimento, para a sua evolução. Então seja muito seletiva para quem você vai pedir ajuda. Peça ajuda para um profissional, para um psicólogo, peça ajuda para um terapeuta, né? Então, muita atenção a quem você vai pedir ajuda. Só que, né, não é só isso. Esse A da ajuda, esse 5º A da ajuda. Oi, Helena, tudo bem? Como é que você tá? Que bom que você tá aqui. Drica Oliveira, olá. Que bom ver vocês, gente. Então, esse A, que é o A da ajuda, gente, ele tem 2 lados. É isso que é tão especial dele, né? Então, é pedir ajuda, mas é ajudar também, né? Ajude outras pessoas nesse momento. Por quê, né? Quando a gente se envolve em atividades para ajudar outras pessoas, né? Além da própria ajuda, ajuda em si que você vai prestar a essa pessoa, que é uma coisa maravilhosa, né? Que não tem preço, vai ser uma coisa que vai te tirar um pouco ali o foco da sua dor, por um momento, né? Porque você não pode sair sempre da sua dor, mas vai te dar uma distânciazinha, aquilo que eu falei, né? Te dá aquela distância estratégica para você observar o que você tá, qual é a sua situação, né? É o movimento do seu eu observador. Então, quando você ajuda alguém, isso vai te tirar um pouco ali daquela sua turbulência como centro do universo, né? Porque a nossa dor, ela é sempre a maior dor do mundo, né? Quando a gente está sentindo. Então, isso ajuda a gente a tomar um pouco de perspectiva também, né? Você vai ver pessoas que estão passando por momentos de superação também diferentes do seu, ou até iguais ao seu. Cuidado para não sentar e chorar junto. Enfim.
Então você vai ver pessoas que estão em processos de superação por algum... Todo mundo está passando por algum processo em alguma coisa na sua vida, né? Tá todo mundo em algum processo, né? Então você vai trazer o benefício da sua atenção para aquela pessoa, isso não tem preço. Você vai trazer o benefício da sua presença para aquela pessoa, que também não tem preço, são os nossos bens mais valiosos. Além disso, além disso tudo ser muito lindo, muito útil, você vai ter aquele benefício secundário, né, de você se sentir útil dentro de um contexto maior, né, de você se sentir ali pertencente, né, de uma rede maior, né, você faz parte, você vai se sentir ali, caramba, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com pessoas, né, além da própria ajuda, eu sou útil, eu sou valorosa. Você vai aumentar a sua percepção de valor próprio, ajuda no seu amor próprio, ajuda na sua autoestima, vai ajudar todos os pilares da sua autoestima, ali, a sua percepção de autoeficácia. Tudo isso está interligado, então isso é super bacana. Então, os dois lados da ajuda, peça ajuda com muito critério a quem você vai pedir ajuda e ajude também. Então, esse foi o 5º A da superação, recapitulando: o A da aceitação, porque quando a gente toma um tombo, a gente não pode ficar ali deitado, não, eu não caí, isso não aconteceu comigo, a gente tem que empreender um movimento para levantar. 2º A, o A da autorresponsabilidade. Por quê? Porque a gente precisa assumir a responsabilidade pelo nosso processo de cura, né? O que aconteceu com a gente, como a gente vai lidar com isso, a responsabilidade é nossa, né? Aquela coisa que eu falei, a gente não pode ligar lá para o nosso ex-parceiro e falar, vem aqui no meu mundo interno, dá uma arrumada aqui porque eu não tô bem e eu preciso te superar, tá bom? Vem aqui consertar as coisas. Não tem como, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, aceitação, autorresponsabilidade, autoconhecimento, que é o básico da nossa jornada aqui nesse planeta. Autoconhecimento que inevitavelmente vai trazer seu amor próprio se você caminhar no autoconhecimento de uma maneira assim muito profunda, porque quando a gente se conhece, inevitavelmente a gente se ama, a gente consegue enxergar a luz dentro da gente. E amor próprio, né, que eu falei, aliás, que a automotivação é um dos pilares da inteligência emocional, e lá dentro do autoconhecimento também, autoconsciência, autogestão, pilares da inteligência emocional também. Então, falei da ajuda, né? 5 A's. E agora a gente vai para o 6º A. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos 10 minutos. A G. Lorena, maravilhosa. Oi, Lô, tudo bem? Como é que você tá? Tá chegando aqui no meu 5º A, ó. Depois assiste aí, eu vou deixar gravada, assiste a live que tá bem legal aí, os A's da superação. Beijo, Lô, que bom que você tá aqui. Andréia Batista. Beleza. Então, vamos lá. Então, falei da ajuda. E aí o 6º A, que é o último A, né? O último A da superação, né? Que esses A's, então, são aqueles recursos, gente, que a gente deve lembrar, porque muitas vezes a gente já sabe, para lançar mão num período de superação afetiva, né? Que são instrumentos que vão ajudar a gente, né, a passar por esse momento de uma maneira mais administrável, mais gerenciável. Então, são 6 recursos indispensáveis. Então, o 6º A, o último A, né, qual será esse A? É o A da ação, né? Porque a gente está ali no processo, aí a gente chega uma hora que a gente tem que se colocar em movimento, né? A gente não pode ficar ali parada na inércia só processando. A gente tem que partir para ação, né? É aquele A que vai te fazer sair do lugar, né? É o A do movimento. E quando eu falo lugar, eu falo tanto do espaço emocional e do espaço físico em que você se encontra, tá? É tanto o movimento a nível emocional, né? Empreender um movimento
para crescer, para extrair aprendizados, para construir sabedorias, para me superar, movimentos emocionais, quanto movimento no físico mesmo. Lembra aquelas coisas todas que a gente falou lá no amor próprio, né? Bota o corpo para se mexer, né? Vai agir, vai fazer um exercício, vai dançar, enfim, sai da inércia, né? Coloca ali, se coloca em situações diferentes, né? Intencionalmente assumir movimentos. Então, sabe aquelas coisas todas, né, que de repente a gente deixou de fazer, pode voltar a fazer um hobby, uma atividade, né, uma dança, enfim, qualquer coisa que a gente fazia e deixou de fazer, é um bom momento para fazer isso, né? Vai impulsionar a gente a tomar o movimento e sair daquele lugar de passividade, de sofrência, enfim. Então é bacana desenvolver aquele espírito assim um pouco mais de audácia, de aventura, né? Arriscar uma coisa diferente, uma atividade nova, né? Você tem que ter um interesse assim mais vital, mais arrebatador por alguma coisa que te impulsione, assim, que seja a causa que você vai defender, né, da sua vida. Então, o que é bacana, né, nesse momento, né? Aqui eu faço esse parênteses para enfatizar isso. É você ter um projeto pessoal, né, como aquela sua causa que você vai abraçar, né? Você vai abraçar a sua causa, você vai abraçar o seu projeto pessoal, né? Então, o que é um projeto pessoal, né? É quando você organiza os seus sonhos, organiza os seus objetivos, né? Tudo aquilo que você quer no seu futuro, as suas metas, distribui isso, tu faz um plano, distribui isso tudo na sua agenda, estabelece ações, né? Coloca datas, enfim, você faz esse movimento de cumprir essas etapas para você chegar lá onde você quer. E a cada dia, né, você vai ter aquela motivação de acordar naquele dia, né? Qual é a minha ação de hoje para eu chegar lá onde eu quero, né? Então você precisa se empenhar, se engajar ali na sua reinvenção, na sua metamorfose, na sua volta por cima, né? Na pessoa que você deseja ser quando isso tudo passar. Então constrói esse projeto pessoal, né? Que eu considero assim um diferencial no nosso processo de superação afetiva. Então isso é uma coisa que eu faço também. Eu ajudo as minhas clientes a construírem esse projeto pessoal, né? Eu ajudo elas a encontrarem ali primeiro a clareza dentro delas para elas saberem o que elas realmente querem, para onde que elas querem ir, onde que elas querem chegar, e encontrar também quais os recursos que elas têm dentro dela que ela pode lançar mão, né, para se manter firme ali nessa busca, né, sempre buscando ali fortalecer o que ela tem assim de diferencial, né, os pontos fortes, o que tem de ponto de melhoria, né, que a gente pode dar uma trabalhadinha ali, quais são as coisas, né, os obstáculos, como é que são as estratégias que a gente vai construir para, né, desviar desses obstáculos. Tudo isso a gente constrói junta, né, então eu acompanho isso tudo de pertinho, semanalmente, né, tem esse acompanhamento e é muito bacana de ver o resultado, né? De ver todo o crescimento. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa é a minha primeira live sozinha, que eu tô falando aqui com vocês. Já avisei ali no início, né, que eu podia de repente consultar alguma coisa, porque eu já fiz lives em dupla, mas essa foi a primeira aqui sozinha. Então, recapitulando aqui com vocês, vamos lá. Os 6 A's da superação. O A da aceitação, o A da autorresponsabilidade, o A do autoconhecimento, ali aí vem o A do amor próprio, o A da ajuda, que tem 2 lados, o pedir ajuda e o ajudar, e o nosso último A, que é o A da ação, né, que vai tirar a gente de um espaço de inércia e vai impulsionar a gente para frente. Beleza? Então, galera, tudo bem aí quem entrou? Lolo, Traves, Sandro, muito bem, muito bem. Então vamos lá, temos algumas pessoas aqui e eu tenho uma surpresa para quem ficou até o final. É o seguinte, né? Como vocês sabem, eu trabalho com coaching, eu trabalho com enneagrama e eu adoraria poder convidar cada um de vocês, né, para oferecer uma sessão, né, de clareza comigo, uma sessão para dar um norte, né, no seu momento atual, para te ajudar a sair ali da confusão de objetivos e já traçar ações para já te colocar em movimento.
Então, infelizmente, a minha agenda não comporta, mas eu gostaria de oferecer uma sessão gratuita online comigo, que tem duração assim mais ou menos de 1h15. Então, eu vou oferecer essa sessão para a primeira pessoa que me mandar um direct escrevendo eu quero, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou oferecer uma sessão gratuita, um atendimento gratuito para a primeira pessoa que me mandar um direct dizendo eu quero. E outra coisa, né? Vou colocar um post lá no feed com uma frase. E eu gostaria que vocês, então, que assistiram aqui, comentam lá com a hashtag que vai estar lá. Comenta com a hashtag, vamos passar essa mensagem para mais pessoas, para mais mulheres, para pessoas que precisam dessa força, desse up aí nesse momento de superação, né? Que pode ser assim tão doloroso, mas que existem recursos para torná-lo mais gerenciável, um pouco mais sereno, né? Que a gente possa habilitar isso tudo dentro da gente e utilizar isso tudo a nosso favor. Tá? Então eu vou deixar a live salva. Eu espero que eu consiga fazer isso, como eu falei, é a minha primeira live sozinha. Vou deixar a live salva. Então, se você gostou, compartilha, manda para alguma amiga, manda para alguém que você acha que possa se beneficiar assim desse conteúdo, de tudo que a gente falou aqui, ou que esteja precisando desse help assim no processo de superação. Manda para ela, tá bom? E aí, quem tá aí? Rose Cunha, Apbert. Olá. É isso, gente. Então é essa mensagem que eu quis trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E que mais? Alguém quer falar alguma coisa? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou lá no meu direct, vou ver se alguém me mandou a mensagem para ganhar uma sessão de clareza comigo. Manda um direct escrevendo eu quero, tá bom? Então, gente, eu vou deixar vocês aqui com, deixa eu ver quanto tempo tem 2 minutos, eu acho. Então eu vou despedir de vocês, vou deixar um beijo. Aliás, me responde se querem que eu faça live sobre as 5 fases do luto na semana que vem, tá? Manda uma mensagem pra mim, se tiver sugestão de tema também, manda pra mim, tá? Quero saber o que conversa aí com vocês, né? O que faz sentido aí pra vocês, pra eu trazer um conteúdo legal aí, adaptado aí pro que vocês precisam aí no momento, ok? Então, olha, muito obrigada aqui por vocês que ficaram até o final. E eu vou deixar um beijo e muito boa noite, gente. Beijão! Como é que eu saio daqui? Vamos lá. Aí, tô dizendo que é a primeira vez que eu tô nesse negócio aqui. Como é que eu encerro isso? Tem uma perguntinha aqui, ó. Peraí. Tem certeza que deve encerrar seu vídeo ao vivo? Gente, beijo. Encerrarei, deixarei gravado, tá bom? Tentarei.